Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o nosso curso de inglês instrumental, né? Vocês daqui a pouco vão fazer a nossa avaliação final. E na nossa aula de hoje, que é a nossa aula de encerramento, eu, professor Clauberson, vou fazer um resumo para vocês dos nossos principais tópicos, para que vocês façam uma excelente prova e a gente feche o nosso curso aí com um bom desempenho e com uma boa compreensão da língua inglesa, que não é tão difícil como as pessoas costumam dizer, tá bom? Então, os tópicos da nossa aula de hoje são skimming e scanning, que se referem a que unidade, gente, unidade 1. Lembra que nós vimos que essas técnicas elas são fundamentais porque elas vão fazer uma compreensão mais interessante, não é, dos temas. Vocês vão conhecer os aspectos principais do texto, conhecer aspectos mais amplos. E o simple present e o simple past são técnicas de escrita, e aí que vão auxiliá-los na escrita de frases, tá bom? Frases tanto no presente quanto no passado. Os temas 1 e 2 se referem às habilidades de reading e o 3 e 4 às habilidades do writing. E aí focalizando as duas principais competências no ensino de inglês instrumental, que é de leitura e escrita. Esses assuntos vocês já viram comigo em videoaulas, inclusive na aula em PDF. Então são assuntos que são assuntos tranquilos, não são assuntos muito difíceis, são assuntos que focalizam em apenas duas habilidades que nos capacitam para ler textos e escrever textos em língua inglesa, tá bom? Vocês lembram que a gente falou sobre o skimming? É aquela técnica que eu não preciso saber todas as palavras do texto, né? Mas em que eu preciso ter uma dimensão global, principalmente para responder as 5 perguntas. Que perguntas são essas? Qual é o tema do texto? Não é? Qual é o principal assunto do que ele trata? Qual é o tipo de texto? Ele é jornalístico? É científico? É um documentário? Eu preciso ter dimensão de qual é o tipo de texto. Para quem o texto é direcionado? Quem é o meu enunciatário? Meu receptor? Eu, como emissor, eu sempre direciono a minha argumentação para um destinatário específico. Quem é essa pessoa em potencial? Ou esse grupo de pessoas a quem eu dirijo meu texto? Não é? Então, é para quem é o texto direcionado. Quarta pergunta, qual é o nível de linguagem do texto? Essa linguagem é científica? Essa linguagem é mais rebuscada? Ou é uma linguagem coloquial? Uma linguagem mais simples? Isso você vai ter dimensão quando você me identificar qual é o tipo de texto. Vamos pensar, por exemplo, que seja um texto publicitário. Não é uma linguagem rebuscada. Não é? Agora, se você me diz que é um texto científico, você tem uma linguagem mais o quê? Formal. Então, a definição do nível de linguagem está intimamente relacionada com o tipo de texto. E a última pergunta é qual é a estrutura do texto. E aí vocês vão me dizer se o texto é organizado em tópicos ou se ele é organizado em parágrafos, exatamente em virtude do seu tipo. Normalmente, textos publicitários eles são organizados em tópicos, frases curtas. Já o texto científico é organizado em frases longas, períodos complexos, que se estruturam em parágrafos. Então aí vocês vão me responder basicamente 5 perguntas que são observadas pela técnica do skimming. Certo? E essa técnica é fundamental como primeiro passo para a compreensão do texto. Lembram lá da técnica do scanning? É uma técnica mais avançada, por isso que normalmente a gente faz primeiro o skimming e depois faz o scanning. É uma técnica que busca identificar as palavras-chave do texto e questões específicas. Não é? Nós vimos lá na nossa videoaula a leitura de um texto de um abstract da área de matemática. Nas questões específicas do scanning, a gente quer saber aspectos específicos do texto. Por exemplo, qual a metodologia, qual o objetivo do texto, onde a pesquisa foi realizada, qual o referencial teórico utilizado e quais foram as limitações, quais foram as conclusões obtidas. Vejam que essas perguntas são perguntas específicas, em que elas são obtidas a partir do conhecimento específico do texto. Então, eu não consigo responder essas perguntas pela técnica do skimming. Primeiro eu preciso fazer o skimming, para em seguida fazer o scanning. Porque a partir do skimming eu observo aspectos gerais e agora no scanning eu observo aspectos específicos. Então, a etapa é skimming depois scanning. Agora, nem sempre eu preciso fazer o scanning, porque só pelo skimming eu consigo ter uma dimensão geral. Agora, quando as perguntas do texto exigem, de fato, uma resposta mais específica, aí eu tenho que fazer o que? O scanning. Tá bom?
Então sempre pense que skimming e scanning como técnicas complementares, que vão se aí auxiliando dependendo das perguntas do texto. Olha esse exemplo. Aqui você tem outro resumo. A gente já viu esse resumo, né, inclusive, na nossa atividade, que é Matemáticas Teaching the Early Grades, Learning from a Teacher in the Context of Investigative Tasks. Aqui nós vimos que é um resumo, não é, que quer estudar o ensino da matemática nas séries iniciais. Pelo tema, pela técnica do skimming, eu tenho como tema ensino da matemática. Inclusive, isso está nas keywords, né? Mathematics Teaching. E como técnica do scanning, eu vou observar diferentes componentes, como, por exemplo, observar quais foram as limitações da pesquisa. Lá pelo meio do parágrafo tem assim: limitations were also identified, such as time to develop the tasks, break time between classes, children lakes of experience with argumentation, history, unpredictability generated by the openness of the proposal. Então aqui algumas das limitações foi o tempo de desenvolvimento das tarefas, o período de intervalo entre as aulas, a pouca experiência dos alunos com argumentação, não é? Aí você tem algumas limitações que foram observadas durante o desenvolvimento da pesquisa. Né? Quais foram as contribuições, as potencialidades desenvolvidas por essa pesquisa? Você tem lá no finalzinho, né? Dizendo que as tarefas desenvolvidas elas não só contribuíram para o aprendizado de matemática, mas para outras habilidades e competências, principalmente qual? Respeito e autonomia. Tá? Isso você consegue observar pela leitura do scanning do texto. Lá no finalzinho você encontra, né, as potencialidades desenvolvidas e principalmente duas competências, que foram respeito e autonomia. Se eu perguntasse para vocês quais foram as limitações da pesquisa, né? Elas também, como eu já falei para vocês que foram essas, mas lá no final do texto nós temos que as limitações observadas elas podem ser superadas ou minimizadas em diferentes momentos com a atitude reflexiva do professor e com o trabalho em grupo. Né? Então, além de apontar as limitações, o pesquisador também aponta as soluções para essas limitações, que são quais? Né? A atividade reflexiva do professor e do trabalho em grupo. Então, são perguntas que são respondidas a partir da técnica do scanning, né, lendo o resumo como um todo. Se eu perguntar para vocês qual é a faixa etária dos estudantes pesquisados e que série, vocês vão me dizer o quê? São estudantes que têm mais ou menos entre 8 e 9 anos, que estão na 4ª série, numa escola pública ou privada? Uma escola o quê? Pública, não é? Brasileira. Então, aí são perguntas que estão relacionadas à técnica do scanning e estão no resumo. Isso você consegue fazer a partir de uma leitura geral, primeiro, e uma leitura específica, segundo. Tá bom? Depois nós vimos algumas técnicas de escrita, que é do Simple Present, que é aquele tempo verbal que são ações que são feitas rotineiramente ao tempo todo, né? Nós vimos que a estrutura da frase em inglês é sujeito, verbo, objeto, e que no Simple Present apenas a variação do verbo na terceira pessoa, que equivale a que pessoas, he, she ou it. Humans communicate in different ways. My computer needs maintenance regularly. As duas frases estão no Simple Present, a diferença é que na primeira frase o sujeito é humans, que é a terceira pessoa do plural, portanto o verbo não sofre variação, communicate, sem S. Já my computer equivale à terceira pessoa, ao pronome it, por isso que o verbo need está flexionado com S, needs. Não é? Então, normalmente a forma geral do Simple Present é a mesma do verbo no infinitivo. Use, need e have. Nós também vimos que a principal regra, verbos na terceira pessoa, acrescenta o que? O S. Thinks, Donna frequently changes, she dances. E já outros verbos sofrem algumas regras diferentes. Por exemplo, o verbo do, que na terceira pessoa vira o que? Does, go, goes, have, has. She does her homework every night and she has 2 dogs. Então aí você tem algumas variações do verbo, não é? Especificamente com o acréscimo do ES, que são algumas variações do próprio verbo. No Simple Present, além dessa regra básica, nós temos umas regras específicas. Verbos terminados em Y, precedido de consoante, você substitui Y pelo quê? IES. Fly, flies, study, studies, copy, copies. Exemplo,
That airplane flies too fast. E os verbos terminados em CH, SH, SOZ também é muito simples. Você só faz o acréscimo do quê? Do ES. Verbo ensinar, por exemplo, teach, teaches. Verbo desejar, wish, wishes. Verbo beijar, kiss, kisses. E verbo assistir, watch, watches. E aí você tem a construção das principais regras do Simple Present. Lembre-se de que essas regras elas se equivalem para os verbos em terceira pessoa. O airplane, that airplane flies too fast. Também vimos alguns advérbios. Já que o tempo simple present é aquele tempo que acontece regularmente, eu tenho uma série de advérbios que manifestam frequência. Desde o always, que é 100%, sempre faço, até o never, que eu nunca faço. E aí tem as variações, que pode ser quase nunca, quase sempre, regularmente, às vezes, ocasionalmente, que vão aí variar dependendo de certa frequência. A frequência com que você faz certas atitudes, né? Nós também vimos o simple past. Nesse simple past não há necessidade de você observar a terceira pessoa. Todas as pessoas elas permanecem da mesma forma no passado. Então você tem a regra geral é o acréscimo do ED, mas aí vamos para as regras específicas. Verbos terminados em Y precedidos de consoante. Você troca o Y pelo quê? IED, parecido lá com a regra do simple present. Então, o verbo study no passado fica como study. E carry, carried. Study, estudar, carry, carregar. Verbos terminados em CVC. Né? Consoante, vogal, consoante. Você faz o quê? Dobra a última letra e acrescenta ED. Normalmente esses verbos são os verbos monossilábicos. Plan, planejar. Planned. Stop, parar, stopped. Normalmente verbos de uma sílaba terminados em CVC. Você faz o quê? Duplica a última consoante e acrescenta ED. Gente, essa forma é a mesma para todas as pessoas, independentemente da terceira. Então, enquanto no Simple Present eu foco a terceira pessoa em que há aquela mudança, no Simple Past a mudança não existe, é a mesma para todas as pessoas. Outros exemplos. Nos verbos terminados, nas demais terminações, apenas acrescentamos o que? O ED. Open, opened. E o dance, danced. A maioria dos verbos em inglês faz o passado na forma regular. Os cognatos de origem latina, que é a forma semelhante dos verbos em português, são regulares, por exemplo. Educate, educated, construct, constructed. Então, no Simple Past, você tem os verbos regulares, que são aqueles que só têm a mesma forma para todos os verbos, porque esse acréscimo do ED ou duplica, e tem aqueles verbos que são irregulares, que não tem regra específica. Esses verbos a gente não vai estudar no nosso curso, tá bom? A gente focalizou apenas nos verbos regulares. Para facilitar o aprendizado de vocês, num período complementar, a gente vai observar esses outros verbos. Então, prestem atenção. Simple Present e Simple Past. Simple Present, há duas alterações. Quando, na terceira pessoa, nessa terceira pessoa, eu vou ter o acréscimo do S, do IES, dependendo do verbo. Na forma negativa e afirmativa, o do vira does, o do vira don't e o does vira doesn't. Lembrando que na negativa e na interrogativa o verbo não sofre variação. No Simple Past eu tenho a mesma forma verbal para todos os verbos. E aí você tem algumas regras, né, que é o acréscimo do ED. O que é fundamental que vocês observem? Se a frase está no presente ou no passado. Se estiver no passado, vocês vão fazer as regras do ED. Se estiver no presente, vocês vão fazer as regras do S. Tá bom? Simples, fácil. Na prova de vocês vão observar os tempos verbais. Vocês vão ler os textos com calma. Observem as imagens, observem as estruturas. Leiam especificamente o texto. Observem cada elemento do texto e pratiquem as técnicas de skimming e do scanning. Tá bom, gente? Boa sorte, boa prova. Espero que vocês tenham gostado do curso. E eu me despeço aqui. Tchau, tchau.